PPS nas eleições de 2016. Quais são as metas do partido e os desafios que a legenda tem pela frente nestes tempos de crise política e dinheiro curto, especialmente agora que o Supremo barrou o financiamento empresarial de campanha? Nosso convidado é o deputado Antônio Jorge, que exerce o primeiro mandato. O deputado, que é médico, foi secretário de Estado da Saúde durante a gestão de Antônio Anastasia. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, o PPS elegeu 28 prefeitos e 271 vereadores em 2012. E agora? O partido, a gente sabe que nessa época os partidos já estão em movimentação, apesar das mudanças na lei aí terem atrasado por causa de prazo de filiação partidária que foi reduzido, não é? Mas como é que o partido está pensando as eleições, tanto na capital quanto no interior? O partido precisa se organizar a partir das bases municipais, né? O território municipal ele é essencial para a vida partidária, o cidadão, é onde nós vivemos, pagamos impostos, então nós estamos fazendo um esforço no PPS estadual de organização partidária. Nós criamos nos últimos meses um número muito expressivo de novas executivas. Posso falar pela minha região, só na minha região foram quase 40 novas executivas, então isso vai dar para o PPS uma apresentação perante a sociedade. Da região da Zona da Mata. Da Zona da Mata, isso, obrigado. Então, mas isso está acontecendo em todo o estado, é um número muito grande de novas executivas, uma procura muito grande de vereadores e prefeitos pelo nosso partido. O PPS é um partido pequeno, mas com uma história de coerência, de luta social, de alinhamento com as lutas sociais, um alinhamento histórico, né? Viemos do Partido Comunista, que é um dos partidos de maior historicidade, né, no nosso país, e a partir da criação do PPS com uma releitura do nosso papel perante a sociedade. Mas, enfim, nós temos um partido pequeno, mas, como eu dizia, de grande coerência. Essas mudanças recentes agora na legislação eleitoral, nessa frustrada reforma política que tivemos, já que o Congresso pouco caminhou, tiveram também do PPS uma coerência muito grande. Por exemplo, o que você citou da questão do financiamento, do fim do financiamento empresarial, nós votamos uníssonos no Congresso Nacional PPS pelo fim do financiamento empresarial. Então, a nossa visão de que isso é um avanço para a sociedade, então não é um problema para o PPS isso. Né? Uma das questões que foram bastante criticadas em relação a essa reforma, que o senhor se refere, que é chamado de mini-reforma, foi o fato de que não se criou uma saída para essa forte pulverização partidária. Todo mundo hoje monta um partido, não é? Já são 35 partidos. Agora, recentemente, o TSE entregou mais 2 ou 3 registros, então chegou a 35. Partido da Mulher Nacional, né? Tem Partido da Mulher, Partido Novo, né? A própria Rede conseguiu afinar o seu registro. Como que essa pulverização afeta o PPS, que é um partido, apesar de ter história, ter uma origem, não é significativa dentro da história do sistema político partidário do país, é um partido pequeno também. Eu acho que nos afeta na mesma medida que afeta todo o sistema político, porque a pulverização partidária, ela cria perante a sociedade uma dificuldade de percepção destas identidades. Os partidos não podem representar, devem representar os interesses da sociedade de forma segmentada, isso é absolutamente legítimo, mas essa pulverização traz para a sociedade muita confusão, e principalmente porque a nossa legislação ela dá acesso a pequenas legendas, a fundo partidário, a tempo de televisão, as cláusulas de desempenho que nós desejávamos, mesmo sendo um partido pequeno, mas insisto, com muita coerência, elas foram mitigadas nessa, que eu prefiro chamar não de mini-reforma, mas de reforma frustrada, né, da legislação eleitoral, da reforma política. Então, só para quem não sabe, a única regrinha que ficou é que tem que ter pelo menos um deputado
eleito no Congresso. Isso né? É muito, exato, isso é muito pouco. Para se ter uma ideia, nós que somos um partido pequeno, temos 11 deputados. Então, um deputado basta para ter acesso ao fundo partidário e também ao tempo de TV. Isso gera, como eu disse, prejuízo para a identidade partidária, para o sistema político, gera, infelizmente, muitas aventuras que não traduzem reais e legítimos interesses da sociedade, gera, no momento eleitoral, principalmente federal, uma percepção de que a política não é levada a sério, porque existem candidatos aventureiros que acessam a televisão, entram no celular. Então, é muito nefasto. Essa pulverização, como você disse, ela é muito negativa e é mais uma infelizmente, uma iniciativa do Congresso que não consegue, né? O nosso Congresso não consegue caminhar com a percepção do real interesse da sociedade, né? O clamor da sociedade não foi insumo. Como é que o senhor entende esse descolamento, deputado? Eu acho que é defeito da reforma do sistema político. Nós temos na reforma política... Você acha que isso é reformável? Eu acho que é reformável. Ninguém faz... a eleição não é para pessoas mal intencionadas, quer dizer, é como se tivesse tido um concurso só para gente desonesta e mal intencionada. E não é isso. Nós temos muitas pessoas íntegras, talvez até a maioria, mas o sistema deforma a apresentação da praxe política. A reforma política ela é a mãe de todas as reformas. Todas as reformas vão derivar do sistema político, porque todas elas serão votadas no Congresso. E sem um Congresso que tenha maturidade, pessoas com sedimento na política, pessoas que trabalham um verdadeiro interesse público, nós não teremos nunca a chance de fazer as reformas necessárias, que também é fruto do executivo que nos últimos anos, nesse último ciclo de governo, não se ateve aos reais interesses da sociedade. Mas nós, infelizmente, estamos vivendo um deterioro das condições da ambiência política, né? Isso é muito negativo para o país, leva um descrédito das instituições, é o que nós estamos assistindo nesse momento. Mas, na verdade, assim, todo mundo defende a reforma política, todo político que senta aqui defende a reforma política, mas, de fato, não se consegue fazer, não se consegue executar. Políticos e políticos, partidos e partidos, né? Por isso que é importante para o cidadão, para o eleitor, né, cada vez se politizar mais. Eu tenho dito que insisti muito isso na minha campanha política, porque é difícil, né? O discreto atinge, né? O político que está bem intencionado, que vai pedir o voto, que sustenta ideias, né? Que é a nossa pretensão. Ano que vem, esse clima que está presente. Eu acho que a política só se conserta com a política. Essa é a questão, né? Então nós precisamos cada vez mais insistir na política como uma atividade estruturadora da nossa sociedade, uma atividade nobre, e insistir para que o cidadão caminhe na direção da política. E esse é o paradoxo. A reforma que esse Congresso pretendeu fazer e não fez aumenta o descrédito. Será que é possível? Essa é uma discussão difícil agora, né? Será que o Congresso tem condição de fazer a reforma política? Será que nós precisamos de algum sistema plebiscitário? Né? A tal da constituinte exclusiva? Uma constituinte exclusiva talvez seja até o necessário, porque foi tão frustrada e foi tão ruim a propositura da maioria do Congresso na questão da reforma política, talvez seja até necessário. Quero insistir muito, não fazendo aqui nenhum bairrismo, nenhum segmentar, né? Não quero pensar o PPS de forma maniqueísta, uma discussão do bem e do mal, mas chama a atenção, o PPS pequeno votou contra o distritão, que ia ser uma aberração da democracia, do sistema partidário, acabava com o sistema partidário, que era a ideia de uma competição de CPFs, né? Os mais votados entravam, né? Sem nenhuma identidade partidária, sem proporcionalidade, né? Votou pelo fim do financiamento das empresas, que nós estamos assistindo toda sorte de malfeitos, financiado por esse sistema político, né? Uma sedução e a questão eleitoral virou álibi para os corruptos, né? Porque aí usam a questão, não, é caixa 2, como se tivesse uma gradação de caixa 2 para campanhas, ou seja, era preciso acabar com o financiamento, não adianta ficar nos comparando a outro país, existem questões que são da nossa cultura e do nosso sistema. Enfim, só tem uma resposta para isso tudo, realmente a população se apropriar cada vez mais da política, né? E realmente fazer uma reforma que atenda à expectativa da sociedade. Esse tema é apaixonante, mas nós vamos voltar um pouquinho para a eleição, porque senão a gente não conversa sobre ela. O PPS
ele esteve alinhado com o PSDB aqui durante esses últimos 12 anos. O senhor, inclusive, foi secretário de Estado, como eu me referi. Agora, o PPS vai à disputa sem a força do Palácio da Liberdade, pelo menos de uma forma direta, não é? O PPS hoje está no bloco independente, não está alinhado ou aliado do governo como antes. Isso vai pesar de alguma forma para o partido? Não, eu acho que são duas vias, né? Estar no poder te gera obrigações e, se você for competente, gera bônus perante a sociedade. Mas estar alinhado ao poder no momento que ele se mostra em contradição com os interesses da sociedade, na contramão da opinião pública, não traz benesse eleitoral nenhuma também. Eu diria que os aliados do Partido dos Trabalhadores terão um grande desgaste nessa eleição. É o contrário, nós temos uma situação... Você acha que identifica-se assim? Há essa identificação? Eu acho que existem eleitores que não... em eleição municipal? Eu acho que existem eleitores menos interessados que não nacionalizam a disputa, não discutem aspectos ideológicos. Existem eleitores que o fazem, mas existe nesse momento um debate que atingiu o cidadão comum, que é o da corrupção, o escândalo da Petrobras, uma presidente que está absolutamente fora de prumo, que não diz coisa com coisa, que tem 7% de aprovação, quer dizer, sem nenhuma governabilidade, uma situação como ontem que nós assistimos, com 3 derrotas importantes, as contas reprovadas, reabertura de processo no TSE, não consegue colocar a sua base, depois de fazer uma reforma, na pior prática política, rifar o Ministério da Saúde para fazer pactuação de base no Congresso, não consegue colocar os congressistas para votar o seu interesse no Congresso. Quer dizer, esse é um debate que atingiu o cidadão comum. E eu entendo, acha que vai, então, interferir nas eleições municipais. E o nosso governo estadual, em que pese o perdão do primeiro ano de governo, a sensibilidade que temos que ter como oposição de nunca pensar no quanto pior, melhor, mas entendendo que também existe uma crise fiscal nacional que afeta o Estado de Minas Gerais, mas o governo tem insistido em ter medidas que estão na contramão da opinião pública e do interesse da sociedade, como a questão da elevação dos impostos, né? Estou falando do ICMS. É que, na nossa opinião, é um equívoco técnico, político e social. Aumentar impostos em crise não gera maior arrecadação. Aumenta a crise, nós temos evasão de empresas, o emprego vai embora e a arrecadação cai também. Existe um limite para aumento de impostos e nós já passamos desse limite. O senhor está desconfortável dentro da Assembleia, num bloco que tem se alinhado sempre com o governo? Não, eu tenho 2 companheiros de grande gabarito político no PPS, deputado Tiago Cota e deputado Tolentino, de regiões distintas, que têm as suas vicissitudes do ponto de vista das suas obrigações eleitorais e com suas regiões. Temos tido situações em que votamos uníssonos, situações em que infelizmente votamos de forma distinta em relação aos temas mais relevantes aqui que passaram pela Assembleia, mas não tenho desconforto. Eu tenho dito, né, com muita insistência, que o meu compromisso com o passado é um compromisso que passou por um arranjo de campo político. O PPS foi da base do governador Aécio, governador Anastasia Alberto, mas também não temos alinhamento automático hoje, né? O que nós votamos hoje, principalmente no meu caso, com uma certa identidade com as teses da oposição, é muito menos o link do passado e muito mais a perspectiva futura, porque nós entendemos que o governo tem errado nas suas proposições aqui na Assembleia. Quando o senhor fala errado, o senhor está se referindo especificamente à questão do aumento do ICMS ou a outras questões que são criticáveis? Eu reconheço no governo, e assim, eu não quero ser monotemático, né, mas é pela minha história da saúde, eu reconheço no governo, primeiro, uma equipe muito capaz. Eu vou falar da saúde, por exemplo, temos lá uma equipe de historicidade, secretário do Planejamento, secretário Alveste, uma pessoa de muita história no movimento social, também o reputo como uma pessoa correta. Então, assim, reconhecemos a intencionalidade do governo em alguma direção, mas criticamos muitas medidas. O governo, principalmente, acho que falta ao governo uma sensibilidade de ouvir com humildade a sociedade. Nós vivemos um momento singular de crise.
as medidas devem ser mais debatidas, qualquer mexida é muito sensível, não é só a questão dos impostos. O governo é vítima de um paradoxo, o governo entra com uma agenda muito mais política do que executiva. Eu não me recordo, e o nosso telespectador pode fazer também um exame mental, existe um simbolismo dos 100 dias, né? Eu não lembro de um governo que aos 100 dias, em vez de falar, olha, nós fizemos isso e vamos fazer aquilo, falou, olha, o governo passado não fez isso ou não fez aquilo. Teve uma coletiva nacional para dizer o que o outro governo não fez e não do que iria fazer. Acho que o governo se prendeu muito a uma agenda política nos seus primeiros meses, perdeu tempo, foram 3 meses de transição, temos mais quase 10 meses de governo conclusos, a agenda ficou muito política e pouco executiva e criou-se um paradoxo entre o discurso que sustenta a política, que é o do déficit, com um aumento de despesas. É nobre atender às reivindicações dos compromissos de campanha, mas é nobre fazê-lo no momento oportuno. Então, se nós temos déficit, como é que são esses aumentos que nós tivemos em várias categorias profissionais? Agora, deputado, o posicionamento partidário aqui na Assembleia, o senhor acredita que vai influir no jogo eleitoral e enfim, nas movimentações de alianças pelo Estado? O senhor acha que vai ter essa relação direta, no caso do PPS? E de outros partidos também, eu acredito que em determinada medida, né, uma das inovações da frustrada reforma política foi essa estender o prazo, né, de filiações, que era necessidade de 1 ano antes de estar afiliado no partido para concorrer a uma eleição, agora para 6 meses. Abriu uma janela para os cargos que estarão em disputa em março. Então, eu acredito que nós teremos muitas movimentações e a Assembleia é uma caixa de ressonância, ou deveria ser, né, dos interesses da sociedade. Na medida que nós temos aqui debates e conflitos com posições do governo, e que, no meu entendimento, posições de governo que vão na contramão dos interesses da sociedade, eu não tenho dúvida que, na ideia da empatia do político com o eleitor, alguns mudem de posição no momento pré-eleitoral para ter uma situação talvez mais confortável perante a opinião pública, né? E o PSDB? Vai ter que se reafirmar no Estado depois de ter sofrido várias derrotas? Não sei se eu tenho diploma e procuração para falar pelo PSDB, né? Mas eu acho que o PSDB, principalmente os seus parlamentares, estão exercendo um papel muito correto. A sociedade, quando termina uma eleição, ela elegeu o governante e elegeu quem vai fiscalizar e fazer oposição a esse governante, né? Não pode ser uma oposição contra, tem que ser uma oposição a favor da sociedade, mas eu acho que o PSDB e os parlamentares têm cumprido esse papel de coerência com o seu passado e trazendo aqui defesa do momento passado, sem entender dos nossos... Nós votamos muitas coisas já com o governo nesse ano, né? Isso nunca é dito, né? A própria Refis, votamos com o governo, a própria reforma administrativa, verdade, o próprio aumento dos professores. As questões mais críticas nós votamos contra, mas a base do governo ela é muito expressiva aqui na Assembleia, né? A posição daqueles que, quando querem votar... O orçamento terá muitas polêmicas. O orçamento chegou aqui com o governo dizendo que aqueles 7 bi desse ano viraram 10 e o ano que vem já vão ser 9 de déficit. O 7 bi é uma questão muito tecnicista, né? Eu até não posso me arrogar também a discutir as questões orçamentárias, né? Um médico psiquiatra, né? Gestor de saúde. Mas pela nossa experiência, quer dizer, a questão orçamentária que se traduziu naquele déficit, ela era uma projeção do índice de crescimento do próprio governo federal que se frustrou, isso aumentou o déficit. Ainda assim, num orçamento de 80, um déficit de 6 ou 7, é um déficit de menos de 10%, que, insisto, muito criado pela essa artificialidade de uma projeção de crescimento. O governo está aumentando suas despesas. Essa é a questão mais importante. Governar é eleger prioridade, né? Governar é difícil mesmo, é se ater à realidade, né? Na oposição, o discurso cabe tudo, ao governante não cabe tudo, cabe a realidade. Quem passou por lá sabe disso, do ônus da gestão, que é sempre desafiador. Mas o paradoxo que eu insisto muito desse governo é porque, com o álibi do déficit, nós temos atropelado algumas questões que nos parecem que darão problema ao futuro. O confisco, por exemplo, dos recursos privados dos depósitos judiciais, na nossa opinião, é uma questão, para além da inconstitucionalidade, que já está ajuizada pela Advocacia Geral da República, é um atropelo do interesse das pessoas. Aquilo não é um recurso do Estado, não estava arbitrado pelo Estado, mas são 6 bilhões.
Se o déficit era 7, são 6 bilhões. Agora, os outros estados também fizeram isso e, por enquanto, não são do lugar, né? Uma decisão do Supremo não nessa dimensão. A maioria dos estados já tiveram a lei federal que já previa a possibilidade do estado recorrer àquilo que ele era parte. A presidente Dilma acabou de regulamentar uma emenda do senador Serra nessa matéria que criava essa possibilidade estendida aos municípios que sofrem demais com a crise fiscal. Então nós vamos dizer, inclusive, que a medida de Minas pega o dinheiro daquelas ações que os municípios eram parte e sonegam aos municípios a participação nesse recurso. Mas o recurso das pessoas não está na previsão legal federal. Então foi uma extensão de interpretação de Minas, né? E esse recurso, insisto, é da ordem de 6 bilhões. Nós tivemos uma espécie de refis estadual, perdão da dívida para captar recurso. Essa elevação absurda de ICMS. Como falar ainda em 10 bi futuro de déficit, se não é, então, por muita elevação de despesa? É nesse paradoxo que o governo vai ter que se haver no momento eleitoral. E vem aí, então, muito debate. Muito debate e muito trabalho. Deputado, muitíssimo obrigada e bom trabalho. Obrigado a todos. Eu conversei com o deputado Antônio Jorge, do PPS, ele é ex-secretário de Estado da Saúde, e nossa conversa aqui foi sobre o partido, sobre o que o partido pretende para 2016. Falamos um pouquinho também de reforma política, necessidade de reforma política para melhorar o sistema partidário, e também sobre a atuação do PPS na casa e o pensamento do deputado em relação às ações do governo do Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.